Olá! Todo mundo sabe que a vida na Terra começou na água e que as civilizações conseguiram se desenvolver sempre perto de rios. Água, portanto, é essencial para a vida. Mais de 70% de nosso corpo é feito de líquido. Nosso planeta é terra no nome, mas tem 3/4 de sua superfície com água. E só 1% da água do planeta pode ser bebida. Já está faltando água para muita, mas para muita gente mesmo no mundo. Um estudo de 2011 da nossa Agência Nacional de Águas apontou a necessidade de investimentos de mais de 22 bilhões de reais para evitar que mais das metades dos municípios brasileiros sofram com falta d'água em 2015. Mas para poder mergulhar nesse assunto, deixa eu apresentar os nossos convidados. O engenheiro Luiz Edmundo Costa Leite, subsecretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Rio de Janeiro, é professor do Departamento de Recursos Hídricos da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mestre pela Universidade de Virgínia, tem experiência na área de engenharia sanitária com ênfase em saneamento ambiental. Já desenvolveu estudos para a Organização Mundial de Saúde, a Organização Pan-Americana de Saúde e para a Agência Internacional de Cooperação Técnica do Japão. O engenheiro Paulo Canedo, mestre em engenharia civil e doutor pela Universidade de Lancaster, é atualmente coordenador do Laboratório de Hidrologia da COP, lá no FRJ, presidente do Conselho Estadual de Recursos Hídricos e consultor do Banco Mundial. Romilda Maria Alves de Lemos, graduada em Ciências Biológicas pelo FRJ, mestre em Ecologia e doutora em Ciências. Atualmente é professora do ensino superior do curso de Tecnologia em Gestão Ambiental do Instituto Superior de Tecnologia da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro, a FAETEC, onde orienta trabalhos sobre a poluição aquática e monitoramento de bacias hidrográficas. Também se dedica à difusão científica com a criação do Museu e Laboratório da Vida Aquática, com apoio da FAPERJ, a Fundação de Apoio e Amparo à Pesquisa aqui do Estado do Rio de Janeiro. O Humberto Albuquerque é engenheiro de Minas e presidente da Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, a ABAS. É também assessor da Diretoria de Hidrologia e Gestão Territorial da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, a CPRM, onde trabalha há mais de 30 anos. E eu esqueci de outro título do nosso Luiz Edmundo, muito importante aqui para a gente. Ele integra o Conselho Editorial do Tome Ciência, que reúne cientistas que ajudam a escolher e orientar os temas que apresentamos. E fica de público um agradecimento nosso, através do Luiz Edmundo, a todos aqueles que ajudam a levar adiante esse projeto de divulgação científica. Eu vou começar sendo, como sempre, né? A gente tem que ser gentil com a mulher presente. E eu lhe perguntaria, já que falamos do início da vida, como é que surge a água, né? A gente fala muito em água, mas como é que sai na nascente? Tem uma nascente que sai água pelo meio da pedra. Como é que é esse fenômeno científico? Bom, para a água nascer, né, do solo, da pedra, ela tem que ter, em algum momento, ter entrado nesse solo, né? Porque é toda uma cadeia, né, que faz parte do ciclo da água, né? Em que a chuva em algum momento infiltrou no solo, né? Foi permeando, né, passando pelas camadas porosas do solo e se acumulou num lençol, né, nas camadas subterrâneas. E dali, né, vai acompanhando, né, o relevo, né, e em alguns pontos essa água aflora e vem à tona, então, a nascente, né, e uma coisa que eu acho que é importante salientar é que a natureza ela tem vários caminhos para a água, né? Então, a água, no momento em que a chuva cai sobre o solo, ela se reparte, né? Ela pode escoar pela superfície do solo, ela pode escoar um pouco abaixo da superfície e pode fazer esse caminho, né? Preenchendo, né? Esse solo, né? E que é o que vai realmente fazer com que a água brote mais adiante. E essa divisão, né? Essa repartição da água é importante, né? Porque vai ter uma água que vai escoar pela superfície e vai diretamente para as drenagens superficiais, né? E vai rapidamente chegar aos rios. Uma outra parte que um pouco mais lentamente que essa água superficial vai drenar também, né, para esses rios pela subsuperfície. E tem aquela que é estocada, né, nas camadas subterrâneas, né? Esse processo de infiltração ele é lento, né? Esse estoque é lento. O próprio andar da água, né,
atritando com as partículas do solo, né? Tudo isso é muito Eu devagar. perguntei isso E é um isso que pouco. garante a perpetuidade da água, né? Até Ter um a pouco por nascente causa com daquela água, né? noção que a gente tem de garoto, né? Junta H2 com O, sai a água é renovável, quer dizer, a água em si, ela apenas se transmuta na Terra, ela não tem, digamos, uma geração de um determinado momento que junta moléculas, o que vocês podiam dizer disso? Não, no caso, no nosso planeta a água já existe, ela está circulando, ela vai de um lugar a outro, né? Ela está na atmosfera, Então, Canedo daqui a pouco quer ela... acrescentar aí, vamos lá, Tentando para responder. tirar essa dúvida que a gente, né? Todo A água não espectador está tem. não tá nascendo nova. A quantidade de água na Terra é imutável, é a mesma. Enfim, não diminui nem cresce. Quando se diz está diminuindo a água do planeta, isso é uma figura de linguagem, porque em volume não está. Mas uma coisa interessante na nascente é que o rio, na verdade, não nasce num ponto. Tem uma nascente, mas a cada metro do rio vai brotando água do lençol para o rio, de modo que a nascente é ao longo do rio, ao todo aí. O que é só para tirar da ideia de que o rio nasceu num ponto só. O rio nasceu ali, mas ele vai sendo alimentado gradativamente até encontrar um outro rio que lhe aflui pela água do subsolo. E alguns, essa questão de subsolo, por exemplo, deixa eu aproveitar, dizendo que o nosso Humberto vem lá do Nordeste, né? Então, fatalmente a gente tem uma certa desproporção, porque ao mesmo tempo que a gente tem na Amazônia muita água, tem pouca gente. Isso me parece que a relação do Nordeste é que é pior, né? O Sudeste teria 6% para 49% de pessoas, mas lá é 3% para 29% de população. Exatamente. A situação do Nordeste é uma situação realmente crítica, porque o problema no Brasil não é a quantidade de água. O problema no Brasil, na realidade, é a distribuição na superfície do seu terreno. Então, na região do Nordeste, nós sabemos que as chuvas são muito poucas. Vocês acabaram de comentar que a água ela flui na superfície a partir de chuvas e também filtra a partir das chuvas, tá certo? E esse ciclo é que vai alimentando todo o sistema. E nós temos o Nordeste uma região de pouca chuva, de escassez, temos períodos de estiagem muito fortes, os rios não são perenes, automaticamente não há alimentação desses rios pelas águas subterrâneas, né? Porque, como foi dito pelo professor, a água subterrânea, na realidade, ela é quem mantém os rios perenes, né? Se você não tivesse a influência da água subterrânea, você teria os rios secando também nas outras regiões do país. E não ocorre. Não ocorre porque a água subterrânea está sempre fluindo nas fontes e alimentando esse sistema hidrográfico, né? Por isso é que é importante que a gente sempre levanta a questão de que não se pode estudar a água só em uma das suas parcelas, a superficial, a subterrânea. Tem que se estudar o ciclo hidrológico, que ele é fundamental para tudo que você E varia queira de fazer. acordo com regiões. E varia com regiões. Então, o nosso Nordeste realmente é bastante sacrificado nesse aspecto, embora já tenha uma certa abundância em águas acumuladas a partir de obras, até de um estudo que falava que superficiais. água subterrânea até existia. O grande problema sempre é aquele problema político de tirar a água e ofertá-la em boas condições para a população. Também. Você se referiu, inclusive, para falar a importância da água subterrânea, na sua apresentação você fala que 1% daquela água disponível no planeta é doce. E é bom atentar que 97% desse 1% são águas subterrâneas. Então, na verdade, o grande manancial de água doce no mundo, no planeta Terra, são subterrâneas. Tá? Daí a importância de que a gente não releve esse assunto a nível de gestão, a nível de políticas nacionais. Bem, e aí eu vou introduzir na conversa o nosso Luiz Edmundo, também citando a abertura, falando assim, consultor da Organização de Saúde, quer dizer, quase tudo vinculado à saúde, e a gente pode dizer que o problema é poluição mesmo, é um grande Isso, problema. a questão que eu acho que é importante a gente contextualizar e colocar isso bem definido para os nossos telespectadores é que isso foi bem dito aqui na abertura. Quer dizer, existem alguns mitos que acompanham sempre a questão da água. É lógico que a questão da água é importantíssima, eu não quero diminuir a importância, mas os mitos às vezes atrapalham o entendimento das pessoas. Um deles é associar a água com outros recursos que são finitos, que se esgotam. É o caso do petróleo, do carvão, etc. No caso da água, como foi dito aqui, é uma quantidade constante.
Quer dizer, existe um ciclo e esse ciclo que garante essa perenidade da água. No planeta Terra, como você mencionou, que talvez o mais correto seria chamar de planeta água. Alguém que viesse de um outro planeta e chegasse aqui perto ia chamar de água, jamais ia chamar de terra. Chama de terra porque nós vivemos na Terra e a gente é que manda no momento. Se o mundo for habitado por baleias, o planeta seria água, aposto. Agora, outra questão é essa também que o Humberto falou sobre o 1%, né? Quer dizer, essa é outra questão que parece uma coisa muito dramática. 1% da água somente que pode ser usada. Não é bem isso. Quer dizer, 1% de água que não tem alta salinidade e que, portanto, está apta para ser consumida. Nem todo 1%, é uma fração desse 1%. Mas, na verdade, toda água pode ser consumida, por exemplo, desde que dessalinize. Tem muitos países no mundo, lá no Oriente Médio, que usam dessalinização. Como aqui mesmo no Brasil, uma coisa que muitas vezes as pessoas não sabem, eu me recordo que uma época que eu morei em Búzios, eu vi diversas pousadas que têm água dessalinizada. Nos navios se usa água dessalinizada, então é a mesma água. Só que é mais caro o custo, né? Cada vez cai mais esse custo. Esse custo hoje quase que já se equivale a algumas situações onde se faz o tratamento da água. Agora, a água de boa qualidade, a água que pode ser utilizada sem necessidade de tratamento, essa sim, ela está sendo cada vez encontrada em menos quantidade por conta da gente estar tornando essa água imprópria. E tornar a água imprópria realmente é um suicídio, porque a gente... E, além disso, uma irracionalidade econômica, porque que a gente vai sujar para depois ter que limpar com um custo altíssimo. Então, muito mais importante é não poluí-la, não sujá-la, não torná-la intervalo, mas eu antes vou pedir... Na volta do intervalo, vou começar te dando a palavra. Só um dado aqui com Canedo. Quanto é que o homem consome? Para viver assim, ele precisa de quanto? Para consumir via oral, quer dizer, O normal, os médicos têm que tomar 3 litros por dia. De 2 a 3 litros de água por dia. Mas esse é o menor dos consumos, que é o consumo direto. A gente usa água sem que apareça esse uso, quando, por exemplo, veste roupa, quando anda de automóvel que usa gasolina ou diesel, e para cada litro de gasolina são 12 litros d'água. Enfim, a vida utiliza bens que são industrializados, que faz com que a média de um indivíduo no mundo consuma 4.500 litros por dia. Por dia, cada indivíduo. Cada indivíduo. E é essa enorme quantidade que inviabiliza o uso da água, por exemplo, se dessalinizada. Bem falou o Luiz Edmundo, que para o abastecimento público, enfim, está lá a Arábia Saudita, está lá Búzios, etc., basta dessalinizar. Agora, vá produzir arroz com água dessalinizada. O seu arroz vai custar R$100 o quilo, enfim. E aí torna a população inacessível, torna para a população um bem inacessível. Então, a riqueza que a água propicia é que necessita, em grande escala, de águas mais baratas, águas superficiais, em seguida a água subterrânea, que precisa de bombeamento para retirar, e, finalmente, a água dessalinizada, que necessita bombeamento e grande quantidade de energia elétrica para retirar, separar o sal da água. Né? Bem, já vimos então que temos vários problemas relativos à água para a gente ter um consumo mais confortável. É o que a gente vai começar a discutir depois de um breve intervalo. A gente volta já já.